Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez eu estou e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, sabe, gente? Tem uns assuntos que são tão importantes na vida da gente, né? E que a gente não pode deixar passar, né? As oportunidades. Teve um seguidor que deixou aqui nos comentários. Ele deixou uns 2 comentários, né? O seguinte, que as mulheres não podem de forma alguma tomar o púlpito de uma igreja, né? E eu peguei e exatamente respondi para ele que ele estava equivocado, que hoje as coisas mudaram muito, né? Tem muitas mulheres que pregam, tem mulheres que são usadas por Deus, né? E N coisas, né? Aí a pessoa não satisfeita com isso, infelizmente a pessoa falou para mim que mulheres são imundas, consideradas imundas por Deus. Então, gente, eu vim aqui para falar com vocês, conversar com vocês um assunto tão importante. É polêmico em alguns aspectos, né? Em outros não é tão polêmico ainda. Pode ser polêmico, não sei. Mas existem pessoas que elas querem falar sobre a Bíblia pra gente e elas não conhecem as escrituras direito e ela acaba falando coisa que não devia falar. Como, por exemplo, essa pessoa que fez um comentário no meu vídeo, um vídeo que eu publiquei no ano passado sobre o 7 de setembro da minha igreja e a participação que eles têm no desfile daqui da minha cidade. Tem gente que concorda, tem gente que acha que não deve, que igreja não foi feita para isso, que não sei o que, não sei o que. O 7 de setembro não é um carnaval. 7 de setembro é um desfile cívico, mostrando a população e mostrando coisas que são feitas em benefício do país. E querendo ou não, as igrejas evangélicas, elas servem muito. Sim, como referência, elas servem muito como lugares de socorro, né, para as pessoas que pessoas precisam entender que existe isso e que nós temos que entender que a igreja ela é participante, sim, da população, participante, sim, de um grupo cívico, sim, por que não? Político, existe vários políticos evangélicos, ok, não vamos entrar nesse contexto, né? Não vamos falar sobre isso, mas vamos entender o seguinte, que existe pessoas que não concordam da igreja ela participar de algo cívico, e é importante que a igreja participe, sim, porque querendo ou não, os evangélicos eles votam, os evangélicos eles contribuem para que esse país seja um país bom, para que ele cresça, porque nós temos, por exemplo, evangélicos que são engenheiros, evangélicos que têm indústrias, empresas, então N coisas tem evangélico fazendo. Então, por que não os evangélicos participar de um ato cívico? Não tem problema nenhum os evangélicos participar de um ato cívico, não tem problema. É importante que participe, sim, porque eles mostram as ações que eles fazem ali, como trabalhar com pessoas que estão nas drogas, como socorrer as viúvas. Isso é o papel da igreja fazer, socorrer as viúvas. Não estou dizendo que todas as igrejas fazem ou que deixam de fazer. Eu estou dizendo que é o papel da igreja fazer isso.
Então, a igreja, ela faz coisas assim, ações sociais. Então, essas ações sociais, ela precisa ser mostrada que a igreja faz, que os evangélicos fazem, católicos também fazem, viu, gente? Tem muitos igreja católica que eles trabalham em ações sociais de uma forma maravilhosa. Então, não podemos dizer que somente a igreja evangélica faz, não. Tem muitas igrejas católicas, grupos espíritas, outras igrejas, outras religiões. Então, essa pessoa veio dizer que as mulheres não podem tomar, não pode subir no púlpito, porque mulheres são impuras e que Deus amaldiçoou. Eu venho só dizer um negócio, que antes de qualquer coisa, quem amaldiçoa alguém é o próprio homem. Lá atrás, com a escritura falando sobre a história de Adão e Eva, os dois receberam um castigo. Castigo não é maldição, castigo é correção. E os dois foram abençoados. Antes que qualquer coisa acontecesse, quando eles se descobriram que eles estavam nus, automaticamente Deus deu socorro para ele, que eram as roupas, né? Usou de beneficência, de bondade, e então os cobriu. E ele não cobriu só o homem, ele cobriu a mulher também. Então significa que Deus, ele é bondoso para o homem e para a mulher. Outra coisa, quando Jesus Cristo veio ao mundo para nascer, ele escolheu uma mulher. E essa mulher, lá na própria escritura diz assim que ela foi agraciada, que ela era uma mulher, que Deus escolheu ela com amor e carinho para que um filho dele viesse nascer neste mundo. E em outras passagens bíblicas também nós vemos Deus usando mulheres para que elas pudessem trabalhar para a obra dele, como, por exemplo, a mulher samaritana. Jesus Cristo usou a mulher samaritana para que várias pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Então, quando uma pessoa diz que as mulheres são amaldiçoadas, são impuras, essa pessoa não conhece a Bíblia. A Bíblia é um livro em que ele conta e narra vários períodos de história. E esses períodos de histórias, exemplos de histórias, são seguidos para nós até hoje. Ele serve como referência. Em algum período, as mulheres foram sim chamadas de imundas, mas elas foram chamadas de imunda pelo próprio homem, não por Deus. Então, se nós pararmos para pensar, desde lá do Novo Testamento até o Velho Testamento, nós encontramos mulheres que foram usadas por Deus. Mulheres que muitas das vezes elas deixaram desejar, mas foi uma escolha delas. Não fora porque elas são mulher, foi porque eles fizeram algum ato que não foram bacana. Como, por exemplo, Miriam. Miriam foi uma mulher que foi muito usada por Deus no período em que Moisés estava tirando o povo de Israel do Egito. Ela foi auxiliadora de Moisés. Ela fez errado depois? Fez sim, porque foi uma escolha que ela mesma fez, mas não porque ela era amaldiçoada por ser mulher, mas foi por algo que ela fez que Deus não se agradou com aquilo. É bem diferente. Então, gente, nós temos que entender isso daí. Mulheres não são amaldiçoadas. Mulheres são abençoadas. Ela tem o poder de trazer em seu ventre uma pessoa tão pequenina, uma pessoa que é do tamanho de um grãozinho de uma semente, né? E de repente aquela pessoa crescer e se tornar adulta. Ali dentro do seu ventre cresce uma criança. Não importa se é um menino ou se é uma menina, mas cresce uma criança. Então, mulher é abençoada. Mulher não é amaldiçoada. Mulher não é imunda.
imunda. Imundo é aquele que tem a mente impura. Imundo é aquele que não acredita nas promessas de Deus, aquele que tem o seu coração voltado para o mal. Esse sim é o imundo, porque a Bíblia diz assim que a imundícia do mundo é que corrompe tudo. É que faz com que o homem ele seja má, ele seja muito mal. Agora, que as maldades desse mundo, ela cresce, mas é por uma livre escolha do homem, seja a mulher ou seja o homem. Hoje nós encontramos mulheres drogadas, nós encontramos homens drogados, mas também nós encontramos mulheres que trazem consigo mensagens maravilhosas, mensagens de resgate. Não é porque ela é mulher, é porque é o poder da palavra. Não é porque ela o poder vem dela, não. O poder vem de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em mim será batizado e será salvo. Mas quem não crê já está condenado, independente se ele é homem ou se é mulher. Agora, o que eu fico muito triste é que tem pessoas que não conseguem entender as escrituras bíblicas e ele vem dizer bobeira, dizendo que alguém é amaldiçoado. Então, quando uma pessoa vem assim, falando que mulheres é imundo, ele está falando que a mãe dele é imunda, que a mãe dele é amaldiçoada, está falando que as filhas que ele tem é assim. Então, gente, ó, eu me lembro muito bem das histórias de lá, de quando eu vou ler as histórias de Abraão, como que Abraão tratava as filhas. As filhas de Abraão eram tratadas com amor e carinho. Os filhos, as filhas dos profetas também era do rei, né, da rei Davi. As filhas do rei Davi eram tratadas com amor e carinho, e não dizendo que elas eram impuras, ou que isso, aquilo. Mas olha, o que corrompe as pessoas é o mal, é o pecado. Então, gente, não vem aqui dizer para mim que mulheres são imundas, não, tá? Porque mulheres não são imundas, mulheres são abençoadas por Deus. E o homem, ele tem que entender que a mulher, ela é fazendo coisas em que a gente nem acredita. Como que pode uma mulher, ela tem o seu filho e ainda ela consegue fazer com que o seu filho cresça e ela consegue criar um filho sozinho? Porque existe várias mulheres aí, gente, ó, que cria filho sozinho, que o pai o abandonou, ou o pai foi embora, ou alguma coisa aconteceu e ela cria os filhos sozinho. Então, não dá para aceitar e dizer que mulheres são amaldiçoadas e que mulheres receberam um nome de maldição, tá? Então, gente, ó, eu desejo para vocês o melhor nessa terra e que vocês venham conhecer, ter sabedoria nas coisas que vocês dizem, porque que nós venhamos ter sabedoria nas coisas que nós estamos falando, nas coisas que nós vamos dizer, porque é muito triste você pegar uma criança, um bebê, só porque esse bebê é menina, a gente pegar e amaldiçoar essa criança, né? Só pelo fato dela ser menina. Então, discernimento é a melhor coisa que tem. E ler as escrituras, mas também pedir discernimento para Deus, para que Deus possa dar discernimento para você, para que você possa entender as coisas direito, tá bom? Então, ó, tchau, tchau para vocês, até a próxima vez. Beijão, ó. Ficam com Deus. Tchau, tchau.